Essa história é uma daquelas onde o nerd tímido se dá muito bem. Nós vamos acompanhar a história de um jogador de LoL que fez uma aposta com uma garota. Se ele ganhasse dela no X1, ele poderia escolher o que quisesse. Imagina, galera, o quão sortudo ele foi, porque ele venceu o X1 e tinha a oportunidade de pedir qualquer coisa pra ela. Essa é a Webtoon, pessoal, é da plataforma Tomix. Lá você vai encontrar diversas comics incríveis e todas elas de forma licenciada. Ou seja, além de você ajudar o nosso canal quando você compra as moedas com o nosso cupom Cidadela, você ainda vai estar contribuindo com os autores, ajudando assim a eles continuarem produzindo essas obras que tanto amamos. A Tomix ela ainda conta com um modo seguro, disponível na versão web, onde você pode ativar ou desativar a exibição de quadrinhos adultos, como esse que vamos contar nesse vídeo. Então use o nosso cupom Cidadela ao comprar as moedas, assim você ganhará o dobro de moedas bônus. E lembrando que você pode baixar de graça o aplicativo aí no seu celular, lá na loja de apps, seja Android ou iOS. Ou você também pode utilizar o site pelo seu próprio navegador, o link vai estar aqui na descrição. A história começa com o nosso protagonista tendo uma vitória ali no LoL. O seu amigo diz que ele carregou novamente o time ali nas costas e ele responde que foi fácil demais, que era mais fácil do que tirar doce de criança. Então seu amigo revela que é porque ele é um ex-pro player e ele tá num nível muito acima dos outros. O prota pede pro seu amigo parar de falar essas coisas. Então o garoto continua dizendo ali que vai pagar um lanche mais tarde e pergunta se pode jogar algumas outras partidas ali com ele, para carregar ele de elo. Então o prota exige que ele também traga um refri ali para acompanhar o lanche. O seu amigo sugere que ele entre em uma conta Smurf, que é uma conta secundária, onde o nível ali dele é compatível com os outros jogadores. Assim eles poderiam jogar juntos e então carregar o resto do time. O Dylan, que é o nosso protagonista, ele entra ali na sua conta secundária e comenta que já faz um ano que ele parou de jogar profissionalmente. Algumas pessoas elas fogem dos jogos, mas ele fugiu da tentativa de seguir a sua carreira como jogador profissional. O seu amigo então chega com refrigerante e o prota menciona que no meio profissional ele poderia até ser considerado um covarde, mas ali na Lan House ele era tratado como um rei. Então vemos ali uma postagem de quando ele era jogador. Enquanto aproveita o refrigerante, nós descobrimos que ele tem 21 anos e que ele havia desistido de continuar ali sua carreira como jogador. Ele diz que ser tratado como um rei, ganhando comida de graça, é a melhor vida que ele poderia ter. Ao mesmo tempo ali, galera, do lado de trás, a gente vê duas garotas jogando uma partida de LoL. A garota loira ali com os opais bem grandes tá xingando ali que nem louca, falando que os colegas de time dela são horríveis, e o Dylan, que é o nosso protagonista, ele percebe ali essas garotas reclamando. A garota comenta que precisa então fumar um cigarro para relaxar, e a sua amiga alerta ela que ela não pode fazer isso ali dentro da Lan House. Ela diz que essas regras são idiotas e diz que todo mundo é idiota, e o Dylan fica ali observando tudo. Ele diz bem baixinho que ela é bonita, mas tem a boca suja. Então vemos que a garota tá no elo ouro e ela menciona que tá com preguiça de ir lá na área de fumantes. A sua amiga diz que ela pode ir lá, que vai ficar de olho ali na partida para poder aceitar. Nesse instante o protagonista vê o rank dela e comenta que os novatos sempre culpam os outros, que eles nunca admitem que são ruins. As garotas ouvem aquilo e ele diz que falou alto sem querer, e a loirinha ali já parte pra cima dele perguntando o que ele falou, e ele fica morrendo de medo. Não era pra elas terem escutado, e ela pergunta novamente o que foi que ele disse, e fica encarando ele. Enquanto isso, o Dylan só consegue encarar outras coisas, que vocês sabem o que é, né? Tanto que as bochechas dele ficam até vermelhas. Ele responde que não falou nada, e a garota retruca que ouviu e se por acaso ele quer levar uns tapas. Ela então chama ele pra ir lá fora pra tirar esse assunto a limpo, e ele já fica morrendo de medo. Do lado de fora ali da Lan House, ela pergunta sobre o que ele falou, se por acaso ele tinha dito alguma coisa sobre os peitos dela e de como ela era imprestável. Ele disse que não falou nada disso, mas que era algo parecido. Então ela pergunta se ele quer morrer e começa a xingar ele de tudo que é nome. Ela xinga ele de várias coisas que a gente não pode falar aqui no vídeo.
e ele até diz pra ela parar de agir como uma marginal. Nessa hora, ela empurra ele e ele começa a cair sem apoio algum. E o único lugar que ele tinha para segurar, é lógico, ele acaba se segurando. E as suas bochechas ficam vermelhas e começa a arder ali que nem um pimentão. E a garota, que se chama Ali, ela leva um susto. E ele então solta ali dos opais dela e acaba caindo no chão. A amiga da garota pergunta se ele tá bem. E a Ali diz que mal empurrou ele e ele já foi segurando ali nos opais dela. O Dylan fica tremendo, tentando processar o que acabou de acontecer. E a garota fica tirando o sarro dele, dizendo que ele é um idiota e que ele ficou todo envergonhado só porque tirou uma casquinha dela. Ele se desculpa dizendo que não era a sua intenção, que apenas não sabia onde se segurar. E ela diz que tá tudo bem, que já entendeu, e pede pra ele parar de falar bobeira, ao mesmo tempo que ela fica com pena dele por ver ele todo medroso. Ela diz que dessa vez vai deixar passar. A amiga dela pergunta novamente se ele tá bem e diz que elas vieram ali apenas para tentar se divertir um pouco e que acabou encontrando esse idiota e que se vê ele de novo na Lan House vai matá-lo. Ela começa a fumar um cigarro e diz que ele não passa de um moleque bobão e medroso. Ela continua a xingar ele e isso ativa um trauma na mente do nosso prota. As pessoas maltratavam ele por ele ter mais de 20 anos e ainda querer ser um jogador profissional. Eles não paravam de zoar e ele se sentia muito mal por isso. Alguns até diziam que ele era um péssimo jogador e ele era ridicularizado por tentar seguir o seu sonho. Ele se lembra do que as pessoas diziam e então ele resolve não aceitar as ofensas dela. Quando a Alice já estava indo embora, ele diz para ela esperar. Ele fala que se não bastasse ela ser de elo baixo ali no ouro, ela ainda era ruim e era como se fosse um cachorrinho que late e não morde. Ele menciona que ela fica fazendo escândalos em público ali, partindo para violência com o estranho, então ele exige que ela peça desculpas. A garota fala que foi ele que começou a falar mal dela, então ele pede desculpas e diz que isso não dá o direito dela arrastar ele até do lado de fora e maltratá-lo. A garota diz que ele fala demais e que tá tratando ela como se ela fosse uma pessoa terrível só porque ela é de elo baixo, então ela fica curiosa perguntando qual que é o elo dele. O Dylan responde que é bem mais alto do que o dela e ela retruca falando que viu lá no computador que ele era prata. O prota menciona que aquela ali era uma conta secundária. E ela diz que todo mundo fala essa mesma coisa, que era secundário escambau. Então ela diz que se ele é tão bom assim, eles deveriam fazer uma aposta. Ele pergunta quais são os termos ali, e ela diz que se ele ganhar dela no X1, ele vai ter que pagar um lanche pra ela e 1 ano de lan house grátis. A amiga da garota diz que ela havia prometido que não ia apostar mais, então a Ali manda ela ficar quieta. Elas cochicham e a Ali diz que ela tá sem grana e que os pais dela não tá dando mais mesada, então a sua amiga revela que ela já é velha demais pra ganhar esse tipo de coisa. Elas voltam e perguntam pro protagonista se ele vai aceitar os termos da aposta, e ele pergunta o que ele vai ganhar caso ele vença a aposta. Ela fica pensando no que pode dar em troca e já tem uma ideia. Ela chega bem perto dele e ele começa a ficar nervoso, se perguntando o que ela vai dizer. A garota coloca as mãos nos ombros dele e cochicha em seu ouvido, falando que percebeu que ele ficou olhando no decote dela esse tempo todo e pergunta se ele por acaso é virgem. O Dylan pergunta pra ela por que ela disse isso, e ela fala que é porque ele é péssimo em disfarçar. Ele ficou olhando ali pra ela esse tempo todo e até diz que ele é um pouco bonitinho. Então ela fala que se por acaso perder, ela vai deixar ele pegar ali nos melões dela, que por sinal são naturais e do tamanho 46. Ele nunca mais ia ter uma chance como essa. Então ela fica ali balançando o troféu da aposta. Ele fica um pouco tenso e diz que não vai querer. E a garota começa a ficar brava, perguntando por que ele não aceitou. Ela pergunta por que diabos ele disse não, se por acaso tá zoando com a cara dela. Ele havia recusado a chance de pegar nos opais mais lindos que já apareceram ali na frente dele. Então ela pergunta se por acaso ele é lesado. O Dylan disse que quem é lesado ali é ela, para ela pensar um pouco direito.
Se ele perdesse, ele teria que pagar um lanche e um ano de lan house grátis. E se por acaso ele fosse o vencedor, ele só ia poder apertar uns melões. Então não era uma aposta justa. A Ali, ela pensa um pouco sobre isso e viu que fazia sentido no que ele falou. Então a sua amiga fica ali coçando o rosto, pois já não aguentava mais nas bagunças que a Ali bota ela. A Ali, ela fica pensando o que mais ela vai propor ali como troféu, caso ela perca. E enquanto isso, a sua amiga diz para ela não fazer nenhuma loucura. Então ela diz que vai acrescentar mais uma coisinha. Ela mostra ali os seus 2 pares de airbags pro protagonista e diz que ele vai poder colocar a mão ali dentro da sua blusa por 15 minutos e que vai poder fazer o que quiser. Então ela pergunta se ele aceita. A amiga dela cai dura ali no chão e diz que a Ali não tem jeito. E eles acabam fechando a aposta. Ela disse que agora que ele aceitou, ele não pode mais desistir. O Prota, ele tinha aceitado no calor do momento, mas que a aposta ainda não parecia ser justa. Ela fica provocando ele, dizendo que ele é um perdedor, e a amiga dela fica tentando tampar as áreas ali pro Prota não poder ver nada. Ele disse que ela pode até provocar ele o quanto ela quiser, que no fim das contas ela é apenas duelo ouro e que não vai ser nada difícil ganhar dela. E a primeira coisa que ele quer fazer é pisotear essa menina. Alguns minutos depois, eles já haviam disputado o X1 e ela tava ali toda chorona. Na tela do computador da garota aparecia a mensagem de derrota. Pessoal, ela havia perdido a aposta e teria que deixar o protagonista tirar uma casquinha dela. A amiga dela fica ali tentando consolá-la, enquanto a garota chora em cima do teclado. Ela diz que não poderia ser, ela jamais perderia para um prata, já que ela é mid laner e só joga com um personagem, ela só jogava com um campeão, e mesmo assim ela perdeu, então ela fica incrédula. Ele chama ela e pergunta sobre a aposta, e a garota já começa a tremer ali. Ele repete as regras e diz que ele terá que ficar com a mão na blusa dela ali por 15 minutos, e que vai poder fazer o que quiser. Então a garota começa a suar frio e se faz de coitadinha, pedindo para ele dar um minuto ali para ela, enquanto ela fica se retorcendo bem arrependida. Ele pergunta o que ela tá fazendo e que havia feito um trato. Ela pede para esperar e diz que tem algo suspeito. Ele estava usando o script, acusa ela. Ele diz que ela se ferrou e que agora tá dizendo que ele estava trapaceando. Então ela diz que não faz sentido algum ela ter perdido, já que ela destruiu ele nas primeiras rodadas e depois ali na terceira tinha alguma coisa estranha que fez ele ganhar, porque ele tava com um olhar estranho e do nada ele começou a desviar das ultimates. E que isso é impossível para alguém do elo dele, que é prata, né? Provavelmente ele tava usando script. O Dylan diz para ela não falar bobeira, que qualquer pro player desviaria daquelas habilidades. Então elas perguntam se por acaso ele é pro player, e ele tampa ali a própria boca, dizendo que ele falou demais. Então ele cochicha baixinho ali, dizendo que na verdade ele não é prata. Por isso, galera, que para elas parecia que ele tava usando hack. Ele era muito melhor do que as garotas ali. A Ali diz que ele é trapaceiro e pede para jogar novamente. Ela repete dizendo que quer uma revanche. E ele pergunta se por acaso ela tá falando sério. Não daria tempo dele conseguir instalar um hack num computador da Lan House. E ele chama ela de sem noção. A garota se joga no chão e começa a fazer birra, igual um bebê. Segundo ela, ela só vai se levantar dali quando ele aceitar jogar com ela novamente. Então ela põe uma nova recompensa na aposta. Ele vai ter a premiação ali da primeira rodada e ela aposta o dobro ou nada. Se ele ganhar de novo, ela vai passar uma noite com ele. Então ele já fica ali chocado, sem reação, e se pergunta se por acaso ele terá a sorte de perder a sua virgindade. A amiga da Ali tenta alertar ela para não fazer isso, e ela disse que não poderia aceitar perder para alguém que tá no elo prata. Então a sua amiga diz que mesmo assim ela deve ter um pouco de decência. Ela manda a sua amiga ficar quieta e diz que dessa vez ela não vai perder, que ela só perdeu na partida anterior porque ela fez uma cagada ali no jogo, caso contrário ela não perderia. Então ela pergunta se ele topa ou não, e o garoto engole seco ali e diz que dessa vez, se ela perder, ela vai ter que aceitar a aposta. A Ali diz que ele só teve sorte ali da primeira vez e que ele já pode ir preparando o lencinho pra chorar. Alguns minutos se passam, galera, e adivinhem, ele vence novamente e a garota fica ali no chão chorando, derrotada, enquanto a sua amiga fica ali do lado. Dessa vez, ele havia acabado com ela totalmente, sem chance alguma. Foi um verdadeiro stomp e ela fica ali
sem saber o que falar. E ele pergunta se agora ela admite a derrota e que eles até trocaram de computador porque ela estava suspeitando de que ele estava usando script. Ela pede para sua amiga ajudar, e a sua amiga lhe diz que é responsabilidade dela, que ela deve se virar sozinha. Ele pergunta o que ela tá arrumando e diz para ela se levantar ali do chão. A Ali pede para ele esperar e ela diz que vai falar alguma coisa antes. E ele fica ali esperando o que ela tem a dizer. A Tati fala que elas vão fazer um intervalo e que ela estava sendo cruel com ele antes, mas agora ela pede desculpas em nome da sua amiga. Até disse que seria melhor ele mudar a aposta ali com a Ali. Então o celular da garota começa a tocar e a sua mãe ali na chamada. Parece que a mãe dela estava precisando de ajuda e ela diz que tem que ir embora logo, deixando a Ali sozinha. Ela se despede e diz que espera que eles cheguem em um acordo. E a garota fica gritando ali para sua amiga não deixar ela sozinha na lan house. Então ela vai embora e os dois ficam sozinhos ali na frente dos computadores. A garota fica incrédula no chão, mas logo ela se levanta, disfarça e diz para ele ter um bom dia e começa a sair de fininho. Porém, o Dylan puxa ela pelo ombro e diz para ela esperar. Ela diz que não é justo, que ela não fez nada para merecer isso, e com uma cara engraçada, ela fica tentando fazer ele sentir peninha dela. E ele se pergunta se ela tá tirando com a cara dele, já que antes, ali na primeira rodada, ela tava toda sarcástica, chamando ele de virgão, que ele só tava querendo tirar uma casquinha dela, que até tem pena dele ser um fracassado e que ele seria um escravo dela durante um ano inteiro. Mas agora ela tava aí com essa cara de chongamonga. Ela se defende dizendo que isso é apenas a zoação ali do momento e pede 1000 desculpas e pergunta se ele pode mudar a aposta. Ela tá tentando escapar de qualquer jeito, galera. Mas e aí, vocês deixariam ela escapar ou vocês iriam até o fim pra ela cobrar a aposta? Ele diz novamente que alguns minutos atrás ela estava bem confiante, se oferecendo ali para ele, mas agora ela estava se humilhando e pergunta se ela é realmente um cachorro que só late e não morde. Então a garota cerra o punho ali e ele já estava prestes a mudar a aposta, dizendo que se ela quisesse, ela poderia levar ele para comer alguma coisa. Ele pensa que já deu uma lição de moral nela e que isso já era o bastante. Porém, a garota interrompe e chama ele para ir no motel. Ela até fala que não tem muita grana, então ele teria que pagar o quarto. Ele já tava começando a mudar de ideia, porque ele é um bobão, né? Todo covarde. E agora ele tava todo suando ali, nervoso. Mas no fim eles acabam indo pro motel. Chegando lá ele fica todo vermelho e ela diz que ele não manja de nada, nem de reservar um quarto ele sabe. Ele tava todo medroso e até fala que se tiver algum problema eles podem mudar a aposta, meio que tentando voltar atrás. Mas a garota fala que não vai rolar. Então ela começa a tirar a blusa e ele pergunta por que ela tá fazendo isso. E ela fala que tem que tirar para que eles possam fazer aquela coisa. A garota se deita na cama e diz que como eles apostaram, agora ele vai conseguir o que queria. Nós não vamos mostrar essas cenas aqui no vídeo, mas se você quiser ler completamente sem cortes, acessa lá a plataforma Tomix. Você pode baixar o aplicativo de graça aí no seu celular e ler os primeiros capítulos de todas as obras. E lembrando que essa plataforma ela é licenciada, então você vai estar contribuindo para a criação de novas obras ao comprar as moedas no site. E lembrem-se de usar o cupom Cidadela, assim você vai ganhar o dobro de moedas bônus. Então corre lá, pessoal, que é por tempo limitado. Ele fica todo nervoso ali ao ver ela sem roupa e ela pergunta o que ele tá fazendo, já que ele não age, ele fica paradão ali sem mover um músculo. Ele se pergunta se finalmente vai conseguir fazer aquilo com uma garota, e eu aposto aqui que muitos de vocês gostariam de estar no lugar dele. A garota disse para ele não ficar parado ali que nem um idiota. Ela repete, dizendo que vai deixar ele fazer o que quiser. Então ele deve fazer isso logo. O garoto começa a respirar fundo para poder se acalmar, mas mesmo assim ele não desgruda os seus pés do chão. Ele já viveu por 21 anos e pode ser que ele nunca mais tenha uma oportunidade de ouro como essa. Então ele chega bem perto e pergunta se pode tocá-la. Vamos resumir muito rápido essa cena. Se você tiver curiosidade, você já sabe, né? Só entrar lá no site e ler. Mas fiquem aqui até o final do vídeo porque tá muito legal essa história. Então ele vai até lá e começa a acariciar o corpo dela. E o clima vai se esquentando e eles acabam fazendo muito mais do que isso. Quando terminam, ambos ficam bem cansados e ele fica encarando o rosto dela ali todo suado. Ele pergunta se ela tá bem
e ela manda ele calar a boca. A garota chama ele de virgão e ele diz que não é mais. Então ela pergunta pro Prota se foi bom. E ele responde que foi incrível. Ela diz que ele é um cara de sorte, pois a primeira vez dele foi com uma mulher bonita igual ela. Então eles vão tomar banho e depois saem pra fora do hotel. O clima ali tá um pouco estranho, então ele resolve agradecer ela. A garota responde que ele fez um bom trabalho por ser a primeira vez e diz pra ele chegar em casa e comer alguma coisa pra repor as energias. Ela também fala que essa experiência deve ser guardada ali na mente dele pro resto da vida. Então ela se despede e sai correndo dali. O Dylan pede pra ela esperar e ela fala que vai esperar o escambau, que ela não quer ver ele nunca mais. Então ela deixa o Prota ali esperando com essa cara de bobão. Alguns dias depois, ele tá caminhando ali perto da universidade. Ele não parava de pensar naquele dia e em como ela era linda. O nosso Prota, galera, ele tava completamente apaixonado. Então ele ficava andando na rua pensando naqueles momentos. Enquanto isso, seu celular tocava. Ele atende e são aqueles amigos interesseiros dele chamando pra jogar LOL. Ele disse que tava bem enrolado com os trabalhos da faculdade, então seus amigos desligam na cara dele. E o Prota percebe que aqueles garotos ali não eram seus amigos de verdade, eles apenas estavam interessados nele. Ele acaba vendo ali no campus da faculdade uma garota bem bonita cercada de garotos, e ele fica encarando ela. Ele diz que essa garota é muito bonita e que nunca tinha reparado nela ali. E enquanto ele encarava a menina, ela percebe que ele estava ali encarando ela, então ele disfarça, dizendo que é melhor ele ir embora para casa. Essa garota segue ele e pergunta se pode falar com ele por alguns instantes. E ela era realmente muito bonita, galera. Ela diz que quer pedir algo para ele. Então eles vão até um banco e se sentam. E ele fica nervoso ali batendo o pé. O Dylan imagina que ela vai querer vender alguma coisa para ele, ou que ela é de alguma religião, ou que ela ficou brava por ele ter ficado encarando ela. A garota diz que ele tá meio pálido e ele responde que ele tá bem. E quando ela tava prestes a dizer o que ela queria, ele já corta dizendo que é ateu, que não adianta ela tentar convencê-lo. E ela fala que não é nada de religião. A garota diz que provavelmente ele não se lembra dela, já que ela tá maquiada e sem óculos. Então ela tira um estojo ali da sua bolsa e segura o cabelo. E ele se lembra que é a Tara, a amiga da Ali. A garota ri e ele pede desculpas por ela estar bem diferente, ele não havia reconhecido. Ela diz que tá tudo bem, pois ela sempre ouve essas coisas. E ele fica pensando em como ela era meio desleixada lá na Lan House e que mudou bastante depois que trocou de roupa e passou uma maquiagem. A garota diz que a sua amiga Ali lhe contou o que aconteceu naquele dia. E ele começa a ficar nervoso, perguntando se ela realmente contou tudo. A Tara disse que ficou sabendo que eles foram até o fim com a aposta. E ele já começa a ficar nervoso com medo se por acaso essa garota apareceu para fazer ele assumir as responsabilidades do que ele havia feito. E quando ele estava prestes a se desculpar, dizendo que o clima foi muito mais forte e que ele acabou cedendo, a garota revela que ele foi muito cavalheiro por ter aceitado mudar os termos da aposta. E ele percebe que a Ali não havia falado o que realmente aconteceu. Ela disse que ficou sabendo que eles foram jantar juntos. Como a aposta era inapropriada, ele foi um verdadeiro homem e aceitou mudar os termos. E o coração dele começa até a bater mais forte e ele concorda que foi isso mesmo que eles fizeram. A Tara diz que ele é incrível, já que ele estava no elo prata, mas que ele joga muito bem. E ela notou algo de errado. A sua amiga Ali, ela até podia estar no ouro, mas ela era muito boa no X1 e não teria como ela ter perdido para alguém do prata. Então ela percebeu na forma que ele posicionava os dedos no teclado e os movimentos que ele fazia no mouse, provavelmente ele não era alguém de nível baixo. Já que ela sempre assistiu streamers e jogos profissionais, ela deduziu que o nível dele era muito mais alto. E ele fica sem graça e diz que pode se explicar. Aquela conta era uma conta secundária, diz a garota interrompendo. Então ela supõe que ele está se preparando para virar pro player, ou provavelmente ele já foi um jogador profissional e que agora ele só aceita pagamentos para poder carregar as pessoas para os elos mais altos, e pergunta se ela acertou. Ele fica um pouco nervoso e pergunta o que ela tem a ver com isso. Por acaso ela quer interrogar ele por ele ter vencido a aposta. A garota diz que não é nada disso, que ela só precisa de alguém como ele. Então ela diz que já fizeram apostas antes naquele dia e se por acaso ele aceita,
apimentar ainda mais as coisas. E ele pergunta como assim, né, apimentar. Ela acaba levando ele até um clube de jogos. Ele achava que era na faculdade, por isso que ele aceitou ir. Mas na verdade era no subsolo de um prédio aleatório, e esse lugar era bem estranho. Ele questiona isso, e ela diz que é uma longa história. Eles descem as escadas e chegam até lá no clube acadêmico Primas Gamers. Pessoal, é esse nome aí, Primas Gamers, confia. E ele pergunta por que desse nome. E a garota fica um pouco sem graça e diz que o lugar ali é aconchegante, mas tá longe de ser um hotel 5 estrelas. Quando ele chega, ele vai cumprimentar os outros integrantes do grupo. E ele fica surpreso ao abrir a porta. Haviam 3 garotas sem roupa ali, e elas estavam todas suadas reclamando do calor. Ele fica bem sem graça ao notar elas ali. E a Ali, aquela garota lá do outro dia, pergunta o que diabos ele tá fazendo ali. Então a Tara e o Dylan são pegos de surpresa e ele pergunta se já pode ir embora. Como um bom sem vergonha e gado, ele fica encarando as garotas ali. E a Ali acaba jogando um livro em sua cara e pergunta à sua amiga por que ela trouxe esse idiota aí pro clube. A Tara diz que vai explicar, mas antes elas precisam colocar uma roupa e pergunta por que elas estão assim, sem camiseta. Uma das garotas revela que é porque tá muito quente e que elas estavam tentando se refrescar, já que o ar-condicionado foi quebrado pela Ali. A garota se explica dizendo que estava tentando consertar, e a sua colega lá no fundo diz que era apenas o controle remoto que precisava de pilhas novas. O Dylan tá caído no chão desmaiado, e a Ali pergunta pra Tara por que ela trouxe esse desgraçado pro clube. E ele já se levanta ali empolgado, dizendo que eles se encontraram de novo. E ele dá um sorriso aí todo ensanguentado. E ela grita chamando ele de louco. A Ali monta em cima dele e começa a enforcá-lo, enquanto a sua amiga tenta separar os dois. Uma das outras amigas diz que o melhor é ela colocar uma roupa primeiro, antes de sair enforcando os outros até a morte. Então vemos como que a Tara convenceu ele a participar desse clube de jogos. Ela havia dito ali momentos antes que havia outras meninas no clube e que já existia há 6 meses, porém, durante esse tempo elas não tiveram avanço algum e que, para falar a verdade, tinha muita coisa errada nesse clube, e com as habilidades dele, ele poderia fazer algumas melhoras. Ele se levanta e diz que agora entendeu tudo, que ela apenas estava tentando se aproveitar dele, já que viu que ele jogava bem. Ele responde que não tá nem aí pro clube delas e fala para elas procurarem outra pessoa. Então a Tara grita para ele esperar, dizendo que tem certeza que ele vai gostar. Ela diz que não tem nada para oferecer em troca, mas se por acaso ele ajudar as garotas, ela promete que vai fazer o que ele quiser. Ele poderia pedir qualquer coisa que ela iria fazer. Então ela repete de novo que ela promete e ele começa a considerar essa hipótese. Como o protagonista ele tá apaixonado ali na Ali, ele pergunta se ela também faz parte desse clube. E como ela estava fazendo parte, ele vai até lá, bem gado mesmo. Voltando ao presente, ele se apresenta ali para as garotas, dizendo o seu nome. E ele diz que está no 2º ano da universidade. As duas da direita diz que é um prazer em conhecê-lo. E ele se toca que esse grupo tem apenas garotas. E ele não sabia disso. A Tara se apresenta novamente, dizendo que ela está no 1º ano da faculdade e que é a presidente do clube Primas Gamers. A garota de cabelo curto se chama Sônia e ela tá no 1º ano, e ele comenta que ela nem se deu o trabalho de olhar pra ele. O nome da outra garota é Daisy e ela tá no 3º ano, e ela tem um sotaque do interior. E por último é a Ali. Ela fica ali de braços cruzados, se perguntando se por acaso ela precisa se apresentar. Ele comenta que ela tá agindo como alguém completamente diferente. Então ela vai até ele e começa a ameaçá-lo, dizendo que se ele manchar o nome do clube, ela vai matá-lo. A Tara tenta acalmar os ânimos, dizendo para eles se darem bem. E as duas lá no sofá ficam cochichando, dizendo que por acaso eles já se conhecem. A Ali aperta as bochechas do prota e diz que se ele falar alguma coisa, ela vai matá-lo, se referindo àquela aposta, galera. A Sônia pergunta se a Ali não vai se arrepender, já que eles têm uma competição na semana que vem e estão com um jogador a menos.
O Prota não sabia disso, então a Tara diz que elas já sabem que o Dylan é muito bom e elas não têm tempo para encontrar uma nova pessoa. A Daisy disse que topa e o Prota vê ali os airbags da garota e diz que são maiores que o da Ali. A garota fica falando que ele é fofo e que devem aceitar ele, já que ele é um bom jogador. Ela chega bem próximo do garoto e pergunta se por acaso ele tem 21 anos e como ela é mais velha, ela não precisa agir com formalidades com ele. E o Prota, galera, ele não consegue tirar os olhos de um certo lugar. A Ali parece que fica com um pouco de ciúme e ela vai lá torcer o braço dele, perguntando por que ele ficou babando pros melões ali da sua amiga. O Dylan fica meio desanimado, perguntando se a única coisa que elas querem é que ele seja um membro temporário e se por acaso planejam promover ele para um membro oficial. A garota fala que vão ver primeiro se ele vai se sair bem e ele fica com raiva. E ela pergunta por que ele tá fazendo essa cara. A Tara diz que não precisam ser tão duras com ele, que se ele fizer um bom trabalho na competição, elas vão transformá-lo ele em um membro oficial. Ele fica chocado que a competição já é na semana que vem, e a Ali diz que tanto faz, que ele não vai fazer diferença nenhuma. A garota diz pra ele não se importar, já que ela é bem brava, mas quando conhece ela a fundo, ela é uma boa pessoa. E ela fica brava dizendo que ela não é brava. Enfim, é hipocrisia. Então a Tara diz que se ele precisar de alguma coisa, pode chamá-la, e ele agradece. Então as garotas se despedem pra irem embora. A Sônia pergunta se elas querem carona, porque ela já tá indo. E a Tara pergunta se ela vai entrar ao vivo mais tarde. E o protagonista fica se perguntando o que ela faz, se por acaso é streamer. A Daisy também se despede e pergunta se pode pegar carona com elas. Então elas se despedem de todo mundo e dizem que vão se encontrar amanhã cedo. A Ali pergunta se ele não vai ficar ali com ela, já que eles precisam conversar uma coisinha antes. A Daisy começa a sair ali com um olhar meio desconfiado e o Prota não fica entendendo nada. E ela continua encarando ele, enquanto ele pergunta se por acaso ela tá afim dele, já que ela tá com esse olharzinho aí de sem vergonha. A garota ali chama ele e diz pra ele desembuchar logo o que ele veio fazer nesse clube. Ele fica sem reação, então ele diz que é porque a Tara convidou ele, por isso que ele veio. A garota não acredita no moleque, então ela pergunta novamente, dizendo que não faz sentido, que isso é muito suspeito, já que elas não têm nada pra pagar pra ele e ele não ia ganhar nada com isso. Ela também fala que ele não veio ali por causa dela, então ele deveria desembuchar logo por que diabos ele veio nesse clube de jogos. Eles ficam se encarando e diz que vai ser totalmente sincero. Ele veio ali por causa dela. A garota não entende e pergunta o que foi que ele disse. Então ele repete, dizendo que veio ali para encontrar ela. E a garota fica toda vermelha e começa a suar. Ela pergunta se ele realmente veio ali por causa dela, se era por causa daquela noite e se ele queria que eles dormissem juntos de novo. Ela segura o seu braço e fica ali torcendo a perna, enquanto ele fica todo bobão sem graça. Se você chegou até essa parte do vídeo, parabéns, você é um taverneiro de respeito. Considere deixar o seu like e verifica se você já é inscrito do canal. Eu vou deixar aqui de indicação um outro vídeo que a gente resumiu da Tomix, onde o nosso protagonista acaba descobrindo um segredo da sua colega e agora ela vai ter que fazer tudo que ele mandar. Esse vídeo tá muito bom, galera, eu tenho certeza que você vai curtir. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!